Salve, salve, gurizadinha! Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Hoje, num cenário um pouquinho diferente, porque o quarto tá uma zona, e aí eu tô gravando com o Filipão aqui na sala, com a presença dos ilustres doguinhos. Enfim, vamos ao vídeo de hoje. Vai ser um vídeo de perguntas e respostas, onde iremos responder as perguntas do treino de upper, né? Tivemos ali 5 perguntas que me chamaram um pouco mais a atenção. Então vamos falar sobre dificuldade de progressão em um exercício em específico, no caso aqui o supino reto. Depois falaremos sobre diferença de força em exercícios unilaterais. Falaremos também sobre divisão de treino para 4 vezes na semana. Falaremos sobre fadiga em séries preparatórias e falaremos também sobre exercícios que eu acho indispensáveis para a construção do shape. Gigi! Chegou a Claudinha aqui, daí os cachorros começam a ficar malucos. Seguimos com a minha fiel escudeira aqui. Bom, vamos começar então pelo supino reto, tá? Pergunta do Rafael Vinícius 6334. Brunão, supino reto livre é o exercício que eu mais tenho dificuldade em progredir na academia. Consigo progredir tanto em reps e peso nos outros exercícios de peito, paralela, fly, supino reto no Smith, tranquilamente, mas só supino reto livre que eu sinto uma dificuldade absurda. Já passou por isso? Ou tem alguma dica para eu analisar de forma mais crítica essa situação? Cara, então, se fosse algum outro exercício tipo mais em máquina, eu diria para avaliar às vezes ali questão de ordenamento no treino, questão de volume e tal. Mas como o exercício exige muita técnica e tu tá progredindo em todos os outros para esse mesmo grupamento muscular, ou seja, a tua força ela tá aumentando, eu diria para tu dar uma observada em padrões de movimento ali, em padrões de execução que tu tem que seguir, que talvez tu possa não estar seguindo ali no supino e isso pode estar te limitando. Por que eu falo isso? Porque, querendo ou não, tu precisa de muita estabilização para produzir força no supino reto. Então, às vezes, por mais que tu esteja conseguindo aumentar a tua força no peitoral, vamos dizer, no tríceps, né, aqueles músculos em que tu, de fato, vai ter que fazer produção de força para tu movimentar a carga, se tu não tiver tendo uma boa estabilidade, tu não vai conseguir otimizar isso. Então, tu vai ver uma melhor progressão em outros exercícios em que são mais estáveis, como, por exemplo, o supino reto no Smith, que tu mesmo falou, que é, tipo, o mesmo padrão de movimento, só que bem mais estável. E não vai ver tanto num supino reto livre, porque justamente tu vai ter que ter uma base mais estável para que tu consiga produzir a mesma força, entende? Então eu diria para tu dar uma observada ali em como é que tá o posicionamento dos teus pés, diria para tu dar uma observada se tu tá ativando o glúteo antes de iniciar a série. E, cara, isso é um ponto que é muito importante. Às vezes até eu mesmo esqueço de fazer isso em algumas séries, sabe? E por isso que as séries de preparação elas são tão importantes, pra tu ir já na série de preparação assimilando ali qual padrão de movimento que tu vai ter que seguir, tá? Quando tu for fazer ativação, principalmente do teu glúteo e do teu quadríceps, tu tem que imaginar como se estivesse fazendo exercícios mesmo. Então, firma o teu pé no chão, imagina que tu vai fazer uma cadeira extensora, então tu vai realmente empurrar o chão, tipo, não vai empurrar pra baixo, né? Tu vai chutar, como se quisesse botar pra frente, só que o atrito do teu pé com o chão não vai permitir isso. Então o teu quadríceps vai ficar bem ativado. Vocês podem ver ali nos outros vídeos de treino que tem aqui no canal, sempre que eu vou fazer supino, a minha coxa ela fica bem marcada. Por quê? Porque justamente eu tô fazendo força com ela também. Ela não tá ali só tipo, meus pés estão tocando no chão. Não, eu tô empurrando o chão. E a mesma coisa o glúteo. Como tu vai estar fazendo, já falei aqui pra vocês diversas vezes, né? Tu faz força pra fazer uma cadeira abdutora, então tu vai tentar abrir as pernas, o teu glúteo vai ficar muito bem ativado, em função de tu estar com um arco ali na lombar, porque tu não quer encostar todas as tuas costas no banco, tu quer encostar principalmente aquela faixa ali do trapézio superior e uma parte do trapézio medial, tá? Junto com os posteriores de ombro. É isso que tu quer encostar no banco. Como tu vai estar tendo esse leve arco, na hora que tu fizer essa abdução, tu vai sentir bem a parte superior do glúteo inchando, assim, sabe? Vai ficar realmente bem ativado. Então, o que tu vai ter que sentir... Então, aqui, ó, estou com meus pés levemente abduzidos, então levemente para fora. E o que eu vou fazer? O meu joelho, ele tá apontando reto aqui. Eu vou tentar girar o meu joelho para cá. Só que o meu pé vai ficar cravado no chão. Então, eu faço isso daqui. O que acontece? O meu glúteo, eu faço como se eu quisesse, tipo, segurar uma moeda nas nádegas, tá ligado? Então, com isso, eu vou acabar ativando bem essa parte mais superior aqui do glúteo. Quando eu tiver com esse arco aqui na região lombar, né, então eu vou estar assim, quando eu estiver fazendo supino, isso vai ativar ainda mais essa porção superior aqui, e aí tu vai sentir realmente bem inchado essa parte. Isso vai te grudar bastante no banco, vai te dar bem mais estabilidade, e é isso que tu precisa para conseguir produzir força no supino. Então, dá uma olhada, vê se tá fazendo tudo isso,
Se isso já estiver ok, vê se talvez não tenha algo relacionado à respiração que tu possa melhorar. De novo, né, a gente fala sempre de estabilização e a tua respiração é uma peça-chave para isso, porque a forma como tu respira vai influenciar em como tu vai estar ativando o teu core, né, para gerar estabilização. Então o core ali a gente vai ter 29 pares de músculos que vão estar gerando essa estabilização, tá? E a gente tem duas formas de respirar. A gente consegue fazer eu sempre falo para vocês, me refiro de duas maneiras, né? Uma respiração verticalizada, então que eu respiro, vocês vão ver que meu ombro sobe, tipo assim, ó. Entende? Então aqui eu tô jogando realmente tudo para minha caixa torácica. E a gente tem uma respiração mais lateralizada, que é inclusive respiração que se ensina em aula de canto, que é aquela que os cantores utilizam, que a gente chama de respiração diafragmática. Então eu vou respirar e o meu ombro ele já não sobe mais. O que incha é aqui a minha barriga, então ela vai para os lados, tá? A forma de tu treinar essa respiração é tu pinçando aqui realmente o teu abdômen. Então tu vai pinçar aqui e tu vai apertar bem. E o teu objetivo vai ser tu jogar para os lados das tuas mãos, assim, ó. Nossa, cuspi. E aí quando tu for fazer o supino ou qualquer outro exercício, tu vai fazer isso daqui, ó. Travou? Aqui tu vai fazer a fase concêntrica. Então, ó, empurra. Daí quando tu estiver descendo, tu vai... Entendeu? É basicamente isso. Quando tu estiver empurrando, tu tem que estar segurando, tu tem que estar... Travou, e aí que tu vai empurrar. Isso tudo vai facilitar para que tu consiga produzir força. Então, te atenta a todas essas questões, estabilização, respiração, vê se tem algum ponto nisso daí que tu consiga melhorar para ver se assim a tua carga evolui. Porque se tu tá evoluindo nos outros exercícios, dificilmente vai ser uma questão de volume de treino ou alguma coisa assim que esteja desalinhado, sabe? Alguma coisa ali dentro do próprio padrão de exercício e em função do seu exercício livre, que exige muita técnica, eu acredito que seja algo nesse quesito aí que tu tenha que ajustar e alinhar, beleza? Vamos para agora a próxima pergunta do Getiocomiso. Brunão, em exercícios unilaterais, um braço é bem mais forte que o outro. Devo levar eles até a falha independente na top 7? Por exemplo, começo pelo mais fraco, faço 6 reps, descanso e faço o mais forte e saem 8 reps. Deveria ter parado nas 6? Então, eu não me preocuparia muito com diferença de força entre um lado e outro, porque isso é completamente normal, tá? Assim, todo mundo tem um lado dominante, isso é completamente normal, até pessoas ambidestras às vezes vão ter mais coordenação também com um lado, então isso não é algo que tem que te preocupar com essa diferença, essa disparidade de força, a não ser que seja algo muito gritante, tipo, pô, tu consegue fazer, sei lá, um press militar unilateral com 20 quilos de um lado e com o outro tu consegue fazer com 25. Pô, é uma diferença gritante de carga, né? 25% de carga a mais que a gente tá falando aqui. Então, realmente é uma diferença muito grande. Agora, ter tipo 1, 2 repetições de diferença entre cada lado, cara, é completamente normal, tá? O que eu me preocuparia se fosse uma diferença de tamanho, e a gente falando assim, por exemplo, diferença de braço, cara, uma diferença de pelo menos 1 centímetro para tu conseguir começar a notar a diferença. Então, tipo assim, diferença de meio centímetro é algo que eu também não me preocuparia para tentar ir corrigindo, até porque a gente vai ter sempre pequenas assimetrias, isso é normal também, é algo completamente normal da gente ver, tá? Se fosse uma assimetria muito grande, a gente tem diversos fatores, tá? Primeiro, se tu simplesmente seguir treinando, a tendência é essa assimetria ir se corrigindo ao longo do tempo. Por quê? Porque a gente parte daquele princípio que eu já falei pra vocês, né? Que quanto mais treinado um indivíduo é, menos treinável ele fica. Se tu tem um lado maior que o outro, o lado maior é menos treinável do que o lado menor. Então a tendência é que o lado menor consiga se desenvolver com mais facilidade que o que já está maior e com o tempo, conforme for passando ali anos de treino, eles vão ficando equivalentes. Se tu tiver uma maior pressa para corrigir isso, se for algo que realmente te incomoda, a gente tem algumas maneiras, tá? Primeira delas é tu fazer o inverso do que tu me disse, né? Tu falou de levar os dois até a falha. A ideia não seria essa. A ideia seria, então, tu começar pelo lado menor, esse lado que tem um volume menor, né? Não tô falando de força aqui, como eu falei. Força é algo completamente normal e nessa diferença aí que tu citou, principalmente, de 1 a 2 repetições. Então, não faria nada. Mas falando de lado menor em volume, tá? Então, eu começaria pelo lado menor e levaria ele até a falha. Após isso, a gente poderia dar o descanso e replicar as repetições do lado maior, por mais que esse lado não vá até a falha, ou a gente poderia, sem descanso, levar o outro lado até a falha. Por quê? Porque a gente fazendo sem descanso, a gente ia ter ainda bastante fadiga, principalmente central acumulada da série que a gente levou até a falha do lado oposto.
Então a gente naturalmente já ia ter um recrutamento motor menor do outro lado. Logo, ele hipertrofiaria menos. Então a gente já estaria fazendo esse equilíbrio ali, trazendo esse equilíbrio de estímulo com o lado que a gente está priorizando. Então eu vejo essas formas aí da gente conduzir, certo? Vamos para a próxima pergunta. Eu não sei se é da ou do, porque eu não consigo ver a foto aqui, porque eu tirei print, mas é Francis Tielli Campos. Upper. Fala, Brunão. Excelente vídeo. Muito obrigado, meu querido ou minha querida. Treino 4 vezes por semana, dividido em upper e lower. Seria melhor separar push, pull, quads e bíceps femoral? Cara, então, eu particularmente não acho interessante fazer essa divisão assim, 100% entre quadríceps e posteriores de coxa, tá? Por quê? Já comentei aqui com vocês, se eu não me engano, eu não lembro se foi agora no YouTube que eu comentei com vocês ou se foi na comunidade numa das aulas que eu dei. Mas se eu não comentei aqui, vou comentar. A gente tem no posteriores de coxa uma das maiores ativações ali voluntárias que a gente consegue no corpo inteiro, né? Então a gente tem 95% de ativação máxima voluntária em músculos que são relativamente grandes, certo? Então, se a gente for dividir, a gente vai acabar fazendo um volume muito alto para os posteriores de coxa em um dia só, e pela ativação voluntária máxima dele ser muito alta, já a gente conseguir ativar até 95% dessas musculaturas, acaba que eles vão ser mais suscetíveis ao dano muscular também. Então, eu particularmente não acho interessante a gente concentrar o volume todo da semana em apenas um dia para essa musculatura em específico, tá? Outra coisa, nesse estilo de divisão, então tô ficando aqui com push, pull, quads e posterior de coxa, tu vai ficar muito próximo de quadríceps posterior de coxa, e por mais que a gente não tenha ativação de posterior de coxa em muitos exercícios de quadríceps, como por exemplo ali, a gente não vai ter, não necessariamente ativação, né, mas hipertrofia, como por exemplo, quando a gente está falando de agachamento, de leg press, coisas nesse sentido, a gente vai ter alguns exercícios ali que a gente vai estar utilizando no treino de posteriores, em que a gente vai precisar de contribuição de quadríceps, ou que o simples fato dele estar fadigado pode nos atrapalhar. Tipo, se a gente for incluir, por exemplo, um levantamento terra, porque a gente vai trabalhar junto com o posterior de coxa glúteo. A gente estando com o quadríceps ainda ali com dor tardia do treino anterior, a gente vai acabar tendo um desempenho menor, porque a gente, apesar de não exigir muito do quadríceps, exige um pouco nesse exercício. Então, na minha visão, não é interessante. Se fosse para fazer uma divisão nesse estilo, eu diria para fazer tipo push, aí o treino de quadríceps, pull e aí o treino de posterior de coxa. Mas, na minha visão, se tu quisesse manter esse treino de push e pull, seria mais interessante tu mesclar e botar tipo um treino de perna com foco em quadríceps, mas botando ali um leve estímulo em posterior de coxa, e depois um treino com foco em posterior de coxa com leve estímulo em quadríceps, para tu diluir um pouco esse volume de posterior de coxa entre 2 dias, sabe? Bom, agora respondendo a tua pergunta, seria melhor essa divisão em relação ao upper-lower? É só tu testando e vendo como é que funciona. O que eu diria? Tu dividindo assim, tipo push, pull, quads e posterior de coxa, o que tu vai estar fazendo é concentrando o volume em uma só sessão para tu treinar cada um desses grupamentos musculares. Vocês que me acompanham aqui no canal já sabem que eu não gosto disso, eu não acho isso algo interessante, principalmente se tu estiver fazendo mais de 10 séries por semana ali para determinados grupos musculares. Tipo, vai ficar bem complicado de tu conseguir ter uma boa performance, de tu conseguir, de fato, render bem em todas as séries. Então, numa divisão upper-lower, como tu comentou, tu não vai ter que fazer todo o volume de peitoral em um dia, todo o volume de ombro em um dia, todo o volume de tríceps em um dia. Tu vai conseguir dividir isso entre 2 dias, assim como costas, assim como posterior de ombro, bíceps. Então, isso te permite tu trazer um pouco mais de rendimento e, na minha visão, funciona melhor. Então, de novo, né? Vale do teste, porque isso é uma questão individual, de às vezes como a pessoa tem preferência ali, mas na minha visão aqui, o upper-lower seria superior. Outra pergunta ali do Canfors. Upper, Brunão, como fica a fadiga do sistema nervoso central com relação às séries preparatórias? Elas interferem no cansaço para a série de trabalho? Como gerenciar isso? Então, Canfors, não, elas não vão interferir de maneira relevante ali para a série de trabalho, tá? Justamente porque a gente vai se manter longe da falha na série de preparação, certo? Então, o que pode acontecer às vezes é, em função da carga que a gente está usando na série de preparação, a gente acabar tendo um leve acúmulo de fadiga, central, pensando mais no feedback aferente que a gente colhe. Então, tipo, questão ali de tu ficar mais ofegante e tal, mas isso é simplesmente tu descansar, tu recuperar ali a tua frequência cardiorrespiratória e partir para a série de trabalho, sabe? Por que isso? Vocês sabem que eu gosto de fazer série de preparação pesada,
onde às vezes eu reduzo um pouco o número de repetições que eu vou estar trabalhando. Então, tipo, às vezes se eu vou estar trabalhando com 60 quilos na série de trabalho, eu chego a fazer, tipo, uma série de preparação com 55 quilos às vezes, mas daí eu vou fazer, em vez das 6 repetições que eu quero fazer na série de trabalho, eu fazer apenas 3. Tipo, pô, 55 cada lado é uma carga relevante. Eu fazendo ali 3 repetições, isso já me deixa um pouco mais acelerado, já fico, tipo... Então, eu preciso descansar ali, questão de 45 segundos, 1 minuto pra série de trabalho, 1 minuto e meio, pra eu recuperar a minha respiração e eu entrar na série, tipo, finalizar a série de preparação e já entrar na série de trabalho aqui, ó. Tem que tirar uma barra do supino, sabe? Então, é basicamente isso. Uma série de preparação, uma série de aquecimento, quando bem feita, não vai te atrapalhar de nenhuma outra maneira, justamente porque ela não vai ter um acúmulo de fadiga relevante. Então, é simplesmente tu descansar até te sentir pronto para fazer a próxima série. E vamos agora para a última pergunta do vídeo, do @ericcunha4804. Hashtag Upper. Opa, Brunão, salve! Gostaria que você indicasse exercícios para construção de shape para quem é intermediário e não tem base para exercícios de detalhamento. Cite uns 2 exercícios indispensáveis para cada agrupamento muscular, se possível sem usar aquelas máquinas que só tem em academia grande. Bom, a primeira coisa que eu acho importante é a gente deixar claro que não existe essa questão de exercício de detalhamento, exercício de construção, né? Quer dizer, eu gosto de palavra tipo exercício de construção porque eu gosto muito de relacionar com aqueles exercícios base, assim, tipo exercícios que, cara, o iniciante que tá começando ele tem que fazer para não necessariamente ele construir base de shape, mas ele construir base de treino, que são os básicos, tá? Então, isso eu acho que é relevante. Mas eu não acho que isso impede um iniciante dele fazer uma remada na polia ali de maneira unilateral, que, pô, é um exercício que vocês sabem que eu acho fantástico, eu gosto muito de fazer, e que muitos consideram um exercício de detalhamento, porque vai ser um exercício realmente para trabalhar a parte mais baixa das costas. Mas, cara, vai trabalhar latíssimo no geral. Então, o que isso impede do iniciante estar fazendo, sabe? Então, é isso que eu penso. Não é porque um exercício, às vezes, ele vai ser um pouco mais complexo, vai ter um setup que gera mais trabalho, alguma coisa nesse sentido, ou porque ele foge do convencional, que ele vai ser um exercício de detalhamento. Isso não existe porque a gente não consegue criar subdivisões ali no músculo e isolar apenas aquela parte. Quando a gente fala de, por exemplo, peitoral, que vai ter apenas uma inserção, quando a gente fala de dorsais, que vai ter também apenas uma inserção. Então, tipo, eu vou estar fazendo uma extensão de ombro, vou estar fazendo um pull down, vou estar fazendo até um pull around, eu vou estar trabalhando as costas como um todo, a gente vai estar trabalhando o grande dorsal como um todo, mas a gente pode trazer o foco ali para alguma porção em específico, tá? Então, é apenas isso. Dito isso, só esse termo ali de tipo exercício de detalhamento que eu não acho interessante a gente utilizar. Quanto à questão de exercício para construção do shape, eu acho que tem alguns que um iniciante, um intermediário, eles precisam ter contato pelo menos alguma vez, porque são exercícios que vão dar base de treino, né? Aquela coisa que eu comentei com vocês justamente nesse treino de upper, que é o que eu tô respondendo as perguntas, e é tipo te dar brilho pras coisas, te ensinar a brigar com a carga, te ensinar a ter realmente aquela questão de tipo, cara, eu vou trabalhar até a falha aqui, tu entender o que é a falha, tu conseguir entender quando tu tá próximo dela e como controlar a carga mesmo. Então, começando, eu não vou necessariamente falar tipo um exercício por grupamento muscular, mas vou falar exercícios que eu acho importantes, e aí eu vou categorizando eles, tá? Então assim, para costas, remada curvada é um exercício que eu acho indispensável, todo mundo tem que fazer pelo menos alguma vez, tá? Seja uma remada curvada com barra, uma remada curvada com halteres, mas tem que estar ali presente, certo? Um outro para costas, eu diria que é remada baixa, tá? Remada baixa, e aí, se tu tiver aqueles triângulos que não sejam tão curtinhos, melhor, tipo, se tiver aquelas puxadas com barra romana, mas aquela barra romana, puxada com barra romana não, né? A barra romana, aquela barra um pouco mais aberta, assim, tipo na altura dos ombros, cara, é perfeito. Então uma remada baixa que tu consiga ter também bastante foco ali na adução das escápulas, mas que vai ter bastante trabalho de extensão do ombro também. Isso aí, por mais que não seja uma academia grande, tu consegue fazer em qualquer polia, tá? Só tu baixar a polia lá embaixo, botar um step para tu firmar teus pés, para criar uma certa distância da polia e fazer a remada. Então, na minha visão, esses 2 exercícios, eles são indispensáveis. Se tu tá começando a musculação, tu tem que ter eles e em pelo menos alguns dos seus treinos, tá? Então, costas, matamos. Ah, vou botar mais um aqui ainda, que seria barra fixa, tá? Barra fixa ou alguma outra puxada no plano frontal. Pode ser tipo puxada aberta, pegada pronada ali na polia. Se tu não conseguir fazer nenhuma barra fixa, tiver ali muito acima do peso e tal, começa por ali. Mas barra fixa é um outro exercício também que eu acho fenomenal. Então para costas eu botaria 3. Para ombros, tá? Desenvolvimento com halteres ou com barra livre, um desses 2, mas ambos sentados, tá? Então sem fazer de pé, porque de pé tu vai gerar muita instabilidade. Então, desenvolvimento com barra livre ou com halteres sentado. Depois, elevação lateral com halter.
cara, indispensável. Elevação lateral com halter, todo mundo tem que fazer, e é um exercício que é muito simples, é um exercício que todo iniciante, quando começa na academia, já sai fazendo, só que ele exige muita técnica. Então, dá uma olhada, eu não sei se foi no treino de upper que eu gravei, não, acho que não foi. Eu não consigo lembrar agora qual vídeo que eu e o Filipão a gente gravou, mas tem vários vídeos ali no canal em que eu tô fazendo elevação lateral, e eu sempre passo as dicas de execução, tipo, cara, pensa não em levantar os halteres, pensa em jogar ele para os lados, né? Como se quisesse jogar o halter para as paredes. Pensa em conforme tu vai subindo, tu girar levemente, como se quisesse tipo, jogar um copo d'água, assim. Isso vai trazer mais conexão ali com o teu deltoide, tu vai conseguir sentir mais, isso vai te impedir um pouco de tu levantar os teus ombros e ativar muito o trapézio. Então, tudo isso acaba sendo bem importante. Tá, então costas e ombros, ok. Peitoral, 2 exercícios extremamente relevantes na minha visão, tá? Supino reto com barra, assim, ensina muito isso daqui, tá? Ensina demais. Se tu tem insegurança ou algum desconforto para fazer supino reto com barra, faz supino reto com halteres então, tá? Então, cara, uma dessas 2 variações para peitoral, todo iniciante deveria fazer alguma vez na vida, certo? Precisa. Vai te ensinar muito, inclusive em outros exercícios de empurrar, como no próprio desenvolvimento, para quando tu for fazer exercícios em máquina de empurrar também, tudo isso por toda aquela técnica que eu falei, inclusive, com vocês no início do vídeo, que existe por trás do supino, tá? Fora isso, crucifixo na máquina. Ah, Bruno, minha academia não tem máquina. Cara, um crucifixo, então, na polia, ou um crucifixo com halter, nas últimas das opções. A gente fazendo crucifixo na polia e com halter, a gente vai ter ali uma similaridade muito grande de perfil de resistência, mas quando a gente vai estar fazendo na polia, a gente consegue trazer realmente até a fase final, tendo ainda muito bem tensionado ali nosso peitoral. Quando a gente faz com halter, tu só vai ter que entender que tu vai fazendo uma amplitude um pouco reduzida, porque se tu trazer ele mais do que isso daqui, né, o halter já vai estar descansando ali sobre a articulação do teu ombro, então tu perde bastante da tensão que tu tem ali na região do teu peitoral, mas apenas isso. Então, se tu não tem máquina na tua academia e tu não tem também oportunidade de fazer um crucifixo ali na polia, um cross ali na polia, então aí tu faz com halter mesmo no banco, tá? Então fizemos já costas, ombro e peitoral. Para bíceps eu vou dar apenas um, que é o que eu acho, assim, que todo mundo deveria fazer também, que é a rosca direta com barra W, tá? Se tu sente algum desconforto, tipo, normalmente o pessoal sente desconforto ali quando vai soltar a barra, então, tipo, às vezes sente alguma coisa irradiando ali no antebraço, aí tenta uma rosca alternada com halter, isso resolve para muita gente em função da rotação que a gente tem ali no início do movimento, tá? Mas assim, rosca direta com barra W ou rosca direta com halter tem que ter, tá? Bom, depois pra tríceps, um que eu colocaria ali como sendo essencial é tríceps pulley com barra. Então, isso daí, de novo, bem basicão, mas tem que ter, porque justamente nos supinos ali tu já vai ter um trabalho bem relevante das outras 2 cabeças do tríceps, e daí tu precisa ter um que vai trabalhar cabeça longa e precisa ser algum que tu não vai ter movimentação ali do teu ombro. Então, tríceps com barra ali na polia é um que eu coloco como essencial. Superiores já matamos tudo, creio eu, né? Precisamos agora ali de abdômen. Eu gosto muito de abdominal na máquina, mas o pedido foi não falar muito de máquina. Então eu colocaria ali um abdominal no banco declinado, tá? A gente vai ter bastante possibilidade de ganhar amplitude, a gente vai conseguir trabalhar muito bem ali com sobrecarga, porque a gente pode simplesmente ir botando kettlebell ou anilha ali sobre a testa e realizando o movimento. Então, para abdômen, matamos também. Agora, membros inferiores, para glúteo, tá? Eu colocaria, sem sombra de dúvida, levantamento terra. Então, o levantamento terra ele tem que estar presente na tua jornada da musculação em algum momento, certo? E eu colocaria levantamento terra mesmo, tipo stiff, RDL, são exercícios muito legais, muito bacanas, mas o levantamento terra, eu acho que ele é o mais completo de todos esses, sabe? Justamente pela maior concentração que tu tem que ter em função de ter que estar executando 3 movimentos ao mesmo tempo, que é o de empurrar a perna no chão, de jogar o teu glúteo para frente e jogar tuas costas para trás. O stiff ele acaba sendo muito mais instintivo de fazer isso, porque tu já tá com o teu joelho mais estendido. Então, a questão de tu jogar o teu quadril para frente enquanto tu empurra o chão é muito mais fácil do que quando tu tá já com o teu joelho flexionado e tu tem que de fato fazer esse movimento de extensão dos joelhos também para empurrar o chão, sabe? Então o terra, na minha visão, ele é muito completo por causa disso. Ele vai te trazer muita consciência corporal e é um exercício que tem uma capacidade de transferência de força, assim, excelente. Então, tu vai melhorar muito a tua capacidade de remar pesado, vai melhorar muito a tua capacidade
de tu conseguir, de tu ter de fato bril para brigar com a carga, porque o terra é um exercício que te ensina muito isso, e principalmente a tu não perder a calma, porque é um exercício que tu precisa estar realmente 100% estabilizado ali o tempo todo em questão de respiração. Tipo, se tu perde tua respiração no meio ali do movimento, tu já não vai conseguir levantar o peso, sabe? Então, terra, cara, mais completo. Elevação pélvica eu não colocaria como essencial, mas é um exercício que é muito bacana e tem bastante questão de transferência de força para o agachamento também. Mas eu não colocaria ali nos essenciais que a gente está elencando aqui. Então, glúteo ok. Para quadríceps, agachamento, né? Então, agachamento não vai ser completo para quadríceps, que não vai trabalhar a reta femoral. Tá, beleza, mas a gente é botar 2, né? Então, cadeira extensora também. Quadríceps, agachamento e cadeira extensora. Para posterior de coxa, eu botaria cadeira flexora, tá? Em função de que tem um alongamento um pouco maior ali do posterior de coxa. Se não tem cadeira flexora na tua academia, mesa flexora, mas algum de flexão do joelho. Posterior de coxa não tem muito mistério. Precisa de um movimento de flexão do joelho para trabalhar e um movimento ali de extensão do quadril bem focado mesmo. E aí poderia ser o stiff, tá? Então, eu colocaria esses 2 aí. Se não tiver cadeira flexora, daí troca por mesa flexora. E para panturrilha, eu colocaria um só, que é a panturrilha no leg horizontal, que é basicamente aquilo que eu já falei para vocês. São basicamente os exercícios que eu falei para vocês no vídeo sobre como montar o leg day, né? Que inclusive, como essa é a última pergunta, o Filipão, assim que acabar o vídeo, já vai deixar ele aqui como sugerido. Tu que caiu nesse vídeo aqui sem entender nada do que está acontecendo, então depois assista o vídeo sobre como montar o teu treino de pernas, tá? Que tá muito bom, o pessoal gostou bastante, elogiou bastante, então dá uma assistida lá depois e já deixa o like nele, beleza? Sobre o vídeo de hoje, ficamos por aqui. Então, todas as dúvidas respondidas. Não te esqueça de utilizar o cupom BRUNão lá no site da Growth, de já deixar o teu like aqui nesse vídeo, caso não tenha deixado já no início, de se inscrever no canal e ativar o sininho, beleza? Isso é muito importante. Conto com a ajuda de todos vocês pra gente chegar o quanto antes na marca aí dos 70 mil inscritos, que faltam hoje, segunda-feira, dia 29 de julho, quando estamos gravando esse vídeo, 1.100, tá? Então, vamos meter marcha aí, gurizada. Manda pro teu amiguinho e fala, amiguinho, se inscreve e usa o cupom BRUNão na Growth. É isso. Tchau, tchau.